Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso curso atualizado de cálculo numérico. Hoje nós vamos começar uma nova jornada, vamos falar sobre os métodos de solução de sistemas de equações e o método que a gente vai apresentar hoje para você é o método de Gauss. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender bem direitinho esse método. Vamos lá. Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre o método de Gauss, que é um método de solução de sistemas de equações. Então, a gente vai continuar essa série de vídeos agora, só que agora com uma nova jornada falando sobre esse tipo de método, tá? E nessa nossa aula de hoje já trouxe um exemplo didático e prático para você entender bem direitinho como é que a gente aplica esse método. Trouxe uma matriz aqui 3x3 didática, tá certo? Você vai aplicar esse método, seja uma 2x2, 4x4, 5x5 e assim por diante. Tá? Qual é o intuito e o objetivo desse método? Tá? É você zerar os termos abaixo da tua diagonal principal. E aí eu já vou entender que você tem conhecimentos aqui de álgebra linear, tá certo? De matrizes, vamos dizer assim, tá? Então os termos da tua diagonal principal são quem aqui? 2, 4 e 1, né? Então aqui nessa terceira expressão você vai ficar com uma expressão como função apenas de z. Aqui na segunda você vai ficar com uma expressão apenas de y e z, dado que você vai determinar z pela terceira expressão. E aqui na primeira você vai ficar com uma expressão em termos de x, y e z, só que você vai ter determinado y pela segunda e z pela terceira. E aí você vai basicamente achar os valores de x, y e z, que quando você substitui nessas três expressões, você vai ter como resultado nessa primeira 5, na segunda 3 e na terceira menos 1. Tá? Então, esse é o exemplo que a gente vai estar utilizando. Em termos do método, como é que a gente aplica esse método? Então, assim, se eu tenho esse sistema aqui, eu vou transformar esse sistema em uma matriz, como você verifica aqui, tá certo? A igualdade, você vai imaginar que é essa linha verde aqui, tracejada, tá? À direita dela está o 5, 3 e o menos 1, como está aqui, e à esquerda dela estão os termos que estão multiplicados por x, y e z. Então, nessa coluna aqui, nessa primeira coluna, eu tenho os termos que estão sendo multiplicados pelo x, 2, 4 e 2, tá aqui, ó, 2, 4 e 2, tá? Na segunda coluna tem os termos que estão multiplicados pelo y, 3, 4 e menos 3, então tem 3, 4 e menos 3 aqui. E na terceira, naturalmente, eu tenho menos 1, menos 3 e 1, menos 1, menos 3 e 1, que são os termos que estão multiplicados por z. Aí eu disse para você, ó, eu preciso zerar os termos que estão abaixo, tá certo? Dos termos da minha diagonal principal. Então, primeiro que eu vou pegar é a minha linha de referência. Então, o primeiro termo que eu vou pegar é o teu A11, tá certo? Então, a minha linha 1 aí vai ser a minha linha de referência nesse momento para eu zerar os termos que estão abaixo desse termo aqui, que são os termos 4 e 2, tá certo? Então, eu vou zerar esses termos ó, que estão abaixo do termo da minha diagonal principal, começando pelo teu A11. Então, a minha linha 1 vai ser a minha linha de referência, tá? Então, para eu zerar esse termo aqui, que é o 4, que está na linha 2, qual é a expressão que eu vou utilizar? Então, vai ser o termo da linha 2, vai ser igual ao termo da linha 2, menos esse termo específico da linha 2, que vai ser 4, tá? Que é o termo que eu quero zerar, dividido pelo meu termo de referência, o meu termo que está na minha diagonal principal, que é o meu A11. E aí eu vou multiplicar isso pela minha linha de referência, que é a linha 1. Então essa é a expressão que eu vou utilizar. Da mesma forma, eu vou utilizar esse mesmo algoritmo para zerar os termos da linha 3. Ou seja, na verdade, os termos da linha 3 não. Zerar o termo dessa linha 3 aqui que está abaixo do meu termo da minha diagonal principal, que é o meu termo de referência. Então, eu vou tentar zerar esse 2 aqui. Então, qual é a expressão? Vai ser o termo da linha 3, os termos da linha 3 vão ser iguais a os termos da linha 3 menos o termo que eu quero zerar, que é 2, dividido pelo termo de referência, que nesse caso também é 2, que é o meu A11, multiplicado pela linha de referência, tá? Que é o que está aqui embaixo. Então, se você parar para observar, eu utilizei basicamente o mesmo algoritmo para zerar esses dois termos aqui. E aí a gente faz a substituição agora, né? Então aqui você tem aqui os seus elementos da diagonal principal e mais uma vez eu digo, você vai ter que zerar os termos que estão abaixo dos elementos da tua diagonal principal, tá certo? Para cumprir aquele objetivo do método que eu falei no início da aula. Então vamos lá, utilizando essa expressão aqui para você ver que vai zerar esse termo aqui, tá? Para você ver que vai zerar esse termo. Então eu quero zerar esse termo, eu vou zerar o termo da linha
2, tá legal? Então vamos lá, usando na linha 2 aqui para esses dois primeiros termos aqui, por exemplo, né? Então o termo da linha 2, substituindo aí vai ser quanto? Então vai ser a linha 2, ou seja, o termo da linha 2 é quanto? É 4. Menos 4 dividido por 2 é 2, tá? Multiplicado pelo termo correspondente na linha 1, que vai ser 2, tá? Então vai ficar 4 menos 4, dando 0. Então você já sabe que você colocou a expressão correta para zerar esse termo aqui. Então você já zerou, aí você vai aplicar essa mesma expressão para os termos restantes, que é 4 menos 3 e 3. Aí vamos fazer para esse segundo termo aqui, só para a gente utilizar mais uma vez essa expressão aqui que zera esse termo aqui da linha 2, tá? Aí você pode perguntar, vai zerar os outros também da linha 2? Não, só zera o termo que você desejar, tá certo? Mas aí você vai aplicar essa expressão para toda a linha 2. Então percebe, ó, que essa expressão serve para todos os elementos da linha 2, tá legal? E aí o que acontece? Vamos lá. Então vai ser o próximo elemento que eu vou trabalhar nessa expressãozinha aqui. Então como ele está na linha 2, então o termo da linha 2 vai ser igual ao quê? Ao próximo termo. Então vai ser linha 2, que é 4, linha 2, que é 4, menos 4 dividido por 2, que é 2, tá? Beleza? Multiplicado pelo termo correspondente na linha 1, que é esse termo aqui. A linha 1 vai ser a minha linha de referência, então é o 3, tá? Que é o que está aqui. Quando você faz essas continhas, ó, então 4 menos 2 vezes 3 dá 6, então isso vai te dar 4 menos 6 dando menos 2. E aí você aplica isso, tá certo? Para toda a linha 2. Então você vai perceber, ó, que abaixo do termo 2, que é o teu termo de referência, termo da tua diagonal principal, o primeiro termo que você quer zerar tá 0, tá? Aí, esse segundo termo aqui, ó, que é essa expressãozinha aqui, ó, ele foi para menos 2. Aplicando essa mesma expressão nos termos menos 3 e 3, tá certo? Aplicando essa expressão aqui nos termos menos 3 e 3, que são os outros elementos, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar 1 e menos 7, tá? Beleza? Aí agora a gente vai zerar esse termo aqui, ó, tá? A gente já fez para a linha 2, agora vamos fazer para a linha 3, onde a gente já tem a nossa expressãozinha aqui. Aí agora a gente vai utilizar essa expressão aqui para zerar o termo correspondente ao 2, que está na linha 3. Então, vamos utilizar essa expressão aqui para zerar os termos. Na verdade, esse termo aqui da linha 3 e substituir os outros nessa mesma linha, tá? Então, como é que vai ficar? Vou fazer um exemplo bem rápido aqui, né? Então, o termo da linha 3, tá certo? O termo da linha 3, tá? Vai ser igual a quanto? Ao termo da linha 3, que é 2, menos 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, você tem 2 menos 1 vezes o termo de referência da linha 1, ou seja, 2 menos 2 dividido por 2 dá 1, termo da linha 1 é 2, então é 2 menos 2. Isso vai te dar justamente 0, então você vai conseguir zerar esse termo aqui, ó, que é o que está aqui, tá legal? E aí o que é que acontece? Você vai fazer esse mesmo procedimento nos outros termos, no menos 3, no 1 e no menos 1. Quando você utiliza essa expressãozinha nesses outros termos aqui, você vai encontrar o quê? Menos 6, 2 e menos 6, tá? É isso que você deve encontrar, tá legal? Aí agora, o que é que a gente precisa? Eu já zerei esses dois termos aqui, tá? Então, já fiz a minha primeira parte. Aí agora, se eu já zerei os termos abaixo do A11, agora eu vou passar para o meu A22 e vou tentar zerar os termos abaixo dele. Nesse caso, eu vou tentar zerar esse menos 6 aqui. Tá? E aí eu vou utilizar de novo, né? Como o menos 6 está na linha 3, então eu vou zerar esse termo da linha 3. Então, vou gerar uma expressão para a linha 3, zerando esse termo aqui. Tá? Então, qual é a expressão? É a linha 3, vai ser igual ao termo da linha 3, menos o termo que eu quero zerar, que é menos 6, dividido pelo termo da linha de referência, que agora não é mais linha 1, é o termo da linha 2. Nesse caso, você vai utilizar o A22, tá certo? É o termo de referência, né, da linha 2, que é o A22. Então, nesse caso, é menos 2, que está aqui, multiplicado pela tua linha de referência, que é a tua linha 2. Tá? Você vai ver que vai zerar, ó, fazendo uma substituição direta aqui, ó. Então, vai ser o termo da linha 3, que é menos 6, que é o termo que eu quero zerar, menos, aí, menos 6 dividido por menos 2, tá? Dá 3, como você tem aqui, multiplicado pelo termo da linha de referência correspondente, que vai ser menos 2. Isso vai te dar
0. Tudo bem? E aí, ó, modificando os termos da linha 3, utilizando essa expressão de L3, fazendo para toda a linha 3 aqui, ó, você vai já ter zerado aqui, né? Como uma vez que você já zerou esse daqui, então você já vai ter zerado aqui, tá legal? E aí, quando você substituir essa expressão, utilizar essa expressão aqui para os termos 2 e menos 6, você vai encontrar 5 e 15, tá legal? E aí, ó, olha o que você fez. Então, você já utilizou o método de Gauss aqui, porque é como a gente chegou, vamos dizer assim, no resultado que a gente estava esperando, tá? Em uma expressão que fosse apenas dependente de Z, outra expressão, aí a partir dessa, eu vou encontrar Z. Com Z aqui, eu encontro Y. Com Y e Z, eu encontro X. Tá? Então, é isso que você vai fazer. Ó. Você vai fazer uma resolução aqui de baixo para cima. Ou seja, você vai estar resolvendo essa equação de baixo para cima. Tá legal? E aqui, ó, através dessa matriz aqui, você transforma ela novamente nesse sisteminha aqui, tá? Baseado em x, y e z. Então, como a terceira linha que você tem, ó, você tem os termos multiplicados por x, os termos multiplicados por y e os termos multiplicados por z. Então, você tem 5z, aqui eu tinha uma linha verde tracejada, né, que eu tinha aqui, ó. Então, quem estiver à direita dela vai ser quem vai estar na minha igualdade, à direita da minha igualdade. Tá? Então, você vai ter 5z igual a 15, está aqui. Você vai ter menos 2y menos z igual a menos 7, que é o que você tem aqui. Aqui você tem 2x mais 3y menos z igual a 5, que é o que você tem aqui. Então, começando a resolução de baixo para cima, você tem, né? O z aqui, ó, z vai ser quem? Vai ser 15 dividido por 5, dando 3, tá? Então, substitui 3 nessa expressãozinha que você vai ter. Menos 2y menos 3 é igual a 7, que é igual a isso aqui, ó. É o que está aqui. Quando você resolve para y, você vai ter y igual a 2, tá? Com y igual a 2 e z igual a 3, substituindo nessa expressão aqui, você vai obter x igual a 1, tá? E aí, é assim que você tem a tua solução. Então, x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então, quando você tem esses valores de x, e você substituindo aqui, você vai ter a tua solução do teu sistema de equações. E aí, quando você substituir esses valores nessas expressões, você vai ter um resultado sendo 5, aqui sendo 3 e aqui sendo menos 1. Tá legal? Então, coloca aqui nos comentários se você entendeu bem direitinho o algoritmo do método de Gauss. Percebe? Basicamente é você zerar os termos que estão abaixo dos teus termos da diagonal principal, utilizando essas expressõezinhas aqui. Então, o segredo aqui está em você determinar essas expressões que zeram os termos abaixo dos termos da diagonal principal, tá legal? Então, coloca aqui nos comentários se você entendeu tudo direitinho, se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou nos teus estudos. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo um vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Compartilhe esse conteúdo com quem você gosta. Desejo bons estudos para você. Fique bem. Beijo grande, forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau, tchau.